Queridos amigos e amigas, muito bom estarmos juntos, segunda-feira, dia 18 de março. E olha aí, estamos caminhando em direção à Páscoa, é tempo de Quaresma, que nós não nos esqueçamos daquele compromisso, aquele tripé, lá na quarta-feira de cinzas: oração, jejum, esmola e caridade, né? Então vamos lá, né? Um tempo de mais oração. Um tempo também de jejum e um tempo de olharmos para os lados e ajudarmos quem precisa. Que a gente possa viver bem esta semana. Domingo próximo já vamos estar no Domingo de Ramos, né? E eu acho tão bonita a celebração do Domingo de Ramos, quando vamos abençoar todos os ramos. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra de Deus desta segunda-feira, 18/3, é de João capítulo 8, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem de vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho, também conhecido, a cena da pecadora, traz presente a misericórdia, mas traz presente também o quanto nós precisamos ser humildes para reconhecer que também nós temos nossas falhas, nossos erros, nossos pecados. Quem de nós não tem erros e pecados? Todos nós temos. E a proximidade com a Semana Santa faz com que a gente olhe com mais atenção também para esta dimensão da humildade. Sermos humildes para reconhecer que existem em nós tantas coisas boas, mas também em nós existem tantas mazelas que precisam de curativo, precisam de transformação, por que não? Precisam de perdão. Jesus é interrogado porque os fariseus tinham pego uma mulher que estava em adultério. E a lei de Moisés era bem clara quanto a isso, que deveriam apedrejá-la em público. Mas eles queriam colocar Jesus contra a parede. Se Jesus dissesse, vamos seguir a lei de Moisés, ele estaria destruindo toda a sua pregação, porque ele sempre
pregou a partir do perdão, do respeito ao ser humano, da dignidade que toda pessoa tem, né? Embora todos tenhamos pecados. Então Jesus, se fosse dizer, ele teria comprometido a sua missão. Se ele dissesse, não joguem pedra, ele estava indo contra a lei de Moisés. Bom, se ele estivesse indo contra a lei de Moisés, ele poderia ser preso, porque não estava sendo um cidadão obediente às leis. Jesus é estratégico, de uma inteligência admirável. Ele é Deus, né? Ele é Deus, mas um humano totalmente diferenciado. O que Jesus faz? Ele chama a responsabilidade de todos. E o que ele pergunta? E o que ele pede que seja feito? Olha, quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Um por um, diz o Evangelho, começando pelos mais idosos, foram desaparecendo, saindo, ao ponto de ter sobrado a mulher de pé e Jesus lá inclinado que escrevia no chão. E o que Jesus pergunta para a mulher? Onde estão eles? Aqueles que tinham condenado a mulher, aqueles que queriam apedrejar, onde estão? E aí ela disse, ninguém me condenou, ninguém. E Jesus diz para ela, eu não te condeno também. Vai e não peques mais. Todos nós somos pecadores, por isso nós temos que ter a primeira misericórdia conosco mesmo. Depois nós temos que ser misericordiosos com a fragilidade das pessoas. Não significa aceitar o erro pelo erro, mas significa compreender a pessoa dentro do contexto de vida e saber que um erro pode depois fazer brotar muitas manifestações positivas, de conquistas, de realizações, né? Então, todos nós deveríamos gastar tempo conosco e não ficar julgando o próximo. Não cabe a nós jogar pedras para os outros, a nós cabe respeitar os outros. E a gente começa a respeitar os outros quando a gente se dá por conta que nós também somos falhos que nem os outros. Então, se somos falhos e gostaríamos que Deus nos compreendesse e nos perdoasse, nós precisamos rever o modo como a gente aponta o dedo para os outros, o modo como a gente acaba sacrificando as outras pessoas porque um dia falharam. A nós cabe amar. Foi isso que Jesus nos ensinou. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Agradecidos rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós, desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem, ótima semana, santa alegria.